turma do 7º ano, meu nome é Ana Carolina e no vídeo dessa semana do PET 7, semana 3, vamos falar sobre medida de área de figuras que podem ser decompostas em áreas de figuras planas. Parece um textão difícil, né? Um conteúdo difícil, mas ele não é difícil, vocês vão ver ao final da aula. E para poder dar ideia do que a gente vai fazer, eu trouxe aqui essa imagem desse peixe que está numa malha quadriculada. E qual que esse textão aqui ele significa para a gente? Que eu vou ter que usar a área de figuras planas que eu conheço para poder calcular a área desse peixe aqui, certo? Sem ter que ficar fazendo raciocínios muito complexos, basta dividir a figura. Mas antes de começar a aula, não esqueçam de ativar o sininho para receber mais notificação de vídeos e deixar o like se gostar ao final. Então, vamos começar. Para poder fazer esse estudo dessa área, a gente vai precisar relembrar de algumas fórmulas. Vocês se lembram? Na fórmula do triângulo. Então, suponhamos que eu tenho esse triângulo aqui, de base B e altura H. Então, a fórmula para calcular a área desse triângulo é base vezes altura dividido por 2. Agora, outra figura que a gente vai precisar é do retângulo. Vocês se lembram? A área do retângulo, suponhamos que ele tenha a base B e altura H, é B vezes H. E, por último, a área do quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado. Mas, se vocês se lembrarem, o quadrado ele é um retângulo. Então, basta que a gente faça B vezes H. Só que aqui a base e a altura, elas são iguais, e por isso L ao quadrado. Então, vamos praticar. O conteúdo é relembrar essas fórmulas para poder ajudar a gente na resolução de exercícios. Então, lembram do peixe do início da aula? Então, a gente vai calcular agora a área dele, a área dessa parte aqui cinza que pertence a ele. Então, esse olho aqui, a parte branca, não pertence. Então, vamos calcular a área dele. Para facilitar, a gente vai separar as figuras planas conhecidas. Então, a gente vai pegar esse peixe aqui, todo cinza, e separar ele em áreas que a gente conhece. Eu separei ele aqui de uma maneira, mas tem outras maneiras de separar, tá? Então, vocês podem explorar essas várias formas. Essa aqui eu achei que fosse mais simples e por isso eu trouxe ela. Então, observem que eu usei cores estratégicas. Então, os triângulos, eles estão representados na cor amarela, o quadrado na cor verde, e eu tenho três tipos aqui de retângulo, um azul, um rosa e um roxo. Então, eu vou falar essas cores que elas significam. Percebam que na malha quadriculada, quando a gente olha, cada unidade dessazinha aqui vale 1 centímetro, certo? Então, aqui, vamos focar agora no triângulo. Se eu pego esse quadradinho aqui que tem 1 por 1, 1 centímetro por 1 centímetro, o triângulo que eu estou observando, ele tem metade, exatamente metade da área do quadrado, porque um dos lados ele pertence à diagonal do quadrado, certo? Então, a área dele é metade do quadrado. Mas se vocês não se lembram disso, né? Se vocês não conseguirem observar isso, basta aplicar a fórmula para calcular a área do triângulo, observando que esses são triângulos retângulos, certo? E aí, vamos contar quantos triângulos amarelos tem no nosso peixe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, tem 16 triângulos amarelos. E agora, os quadrados. Então, quantos quadrados que eu tenho? 1, 2, 3 quadrados. Então, 3 quadrados verdes.
E aqui, eu poderia aqui colocar mais um quadrado, mais um quadrado, mais um quadrado. Só que eu ia ficar contando vários quadrados. Eu achei mais fácil decompor isso aqui em retângulos, né? No máximo que eu conseguisse. Aqui ainda dava mais um, olha. Agora que eu percebi. Então, quantos triângulos rosas tem? Então, tenho dois retângulos rosa. E aqui eu tenho dois retângulos roxo. E eu tenho um retângulo azul. E aqui a informação que eu dei para vocês vai ser muito importante, né? Na malha, esse peixe aqui eu explorei ele, essas formas no GeoGebra, então o espaçamento entre cada pontinho aqui, ó, esses pontos que estão cortando aqui é 1 centímetro, aqui é 1 centímetro, então guardem essa informação. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês concordam comigo se eu fizer a área dessas 1, 2, 3, 4, 5, essas 5 figuras, né, que eu separei, e multiplicar pela quantidade que cada uma aparece, ao somar todas essas áreas encontradas, eu vou ter a área do peixe? Pausem aí, pensem um pouquinho, se vocês concordam comigo que isso vai acontecer. Na verdade, a resposta ela é positiva, então se eu faço a área desses, né, dessas 5 figuras que eu separei, e multiplico pelas respectivas vezes que ele aparece, eu vou ter a área do peixe total, né? A área total do peixe. Então, vamos fazer isso. Então, aqui eu separei todas as figuras que aparecem no peixe. Então, vocês devem ter anotado aí que eu tenho 3 né? 3 quadrados, 2 retângulos roxos, eu tenho 2 retângulos de cor rosa, um retângulo de cor azul, e aqui eu deixei aqui pela metade, eu tenho 16 triângulos amarelos. Então, vamos fazer a área dessas figuras. A gente sabe que a fórmula para calcular a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, a área, vou colocar aqui do quadrado, é igual a L ao quadrado. Então, isso vai implicar para a gente que a área do quadrado aqui, ela vai ser quanto? Aqui, vocês se lembram quanto que vale? 1 centímetro. E aqui também 1 centímetro. Então, o lado, né, é 1, e aqui vai ser 1 ao quadrado. Ou seja, a área do quadrado, ela vai ser 1 centímetro ao quadrado. Como eu tenho 3 aqui, eu vou fazer a multiplicação no final para não ficar confuso. Agora, vamos fazer a área do retângulo roxo. Então, aqui eu sei que tem 1, né, 1 centímetro. E aqui eu tenho 1 centímetro mais 1 centímetro. Então, aqui 2 centímetros, né? Então, a área do retângulo roxo, vou colocar assim, é igual a base vezes a altura. Isso implica para mim que qual que é o valor da base aqui? É 2, né? Então, a área do retângulo roxo vai ser igual a 2, que é o tamanho da base, vezes 1, que é a altura do retângulo. Então, isso implica para a gente que a área do retângulo roxo vai ser 2 centímetros quadrados. Aqui eu tenho o retângulo rosa agora. Então, aqui eu tenho 1 centímetro e aqui eu vou somar 1 centímetro 3 vezes, ou seja, aqui vai ter 3 centímetros. Então, a área do retângulo rosa, ele vai ser quanto? Vou colocar aqui.
vai ser, para diferenciar, vai ser base vezes altura também, só que aqui a base e a altura são, a base na verdade é diferente. Então, aqui, vou colocar um R diferente, para não confundir. Vai ser, qual que é o valor da base? 3. E a altura vale 1. Ou seja, a área do retângulo rosa, Rzão, vai ser 3 centímetros ao quadrado. Certo. Agora, vamos à área do retângulo azul. Então, a área do retângulo azul vai ser base vezes altura também. E aqui vamos descobrir qual que é o valor da altura e qual que é o valor da base. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, né? Cada um vale 1. E aqui eu tenho 2. Então, aqui é 2 centímetros. Ou seja, a área do retângulo azul vai ser base, que vale 5, vezes a altura, que vale 2. Isso implica pra gente que a área do retângulo azul vai ser 5 vezes 2, 10. Então, 10 centímetros quadrados. E, por último, a área do retângulo. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, porque ele é um triângulo retângulo. E aqui a base, ela vai ser qualquer um desse lado que eu considerar, porque aqui é retângulo, né? A altura, ela faz 90 graus com um lado. Então, esse aqui eu posso considerar como altura e essa a base. Ou seja, a área do triângulo, ela é base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, a área do triângulo, vou colocar aqui amarelo, só tem ele, vai ser base 1 vezes 1, que é a altura, dividido por 2. Ou seja, a área do triângulo amarelo vai ser 1 vezes 2, ó, 1 vezes 1, 1, então vai ser meio. Mas vocês lembram da observação que eu disse? Que isso aqui corresponde à metade da área do quadrado. E a área do quadrado, a gente descobriu aqui em cima, que é 1 centímetro, ou seja, metade vai ser 1 meio. Então, essas informações, elas são equivalentes. Então, qual vai ser a área do peixe? Então, a área do peixe, como a gente havia falado, vai ser multiplicar isso aqui, né, a quantidade de vezes que aparece pelo valor da área de cada um. Então, vamos fazer isso. Então, vai ser 3 vezes 1 centímetro quadrado, mais 2 vezes 2 centímetros quadrados, mais 2 vezes 3 centímetros ao quadrado, mais 1 vez 10 centímetros ao quadrado, mais 16 vezes meio centímetro ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a 4. Então, vamos fazer as contas. 3 vezes 1 centímetro quadrado, 3 centímetros ao quadrado. Então, 2 vezes 2 centímetros ao quadrado, 4 centímetros ao quadrado, mais 2 vezes 3 centímetros ao quadrado, 6 centímetros ao quadrado, 1 vezes 10, 10 centímetros quadrados, mais 16 vezes 1 meio, então aqui eu vou dividir por 2, ou seja, 8 centímetros quadrados. Então, agora é só a gente somar isso aqui tudo. Então, vai ser 3 mais 4, 7. 7 mais 6, 13. 13 mais 10, 23. E 23 mais 8, 31. Ou seja, a área do peixe é igual a 31 centímetros quadrados. Com isso, a gente finaliza o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, entendido e até a próxima.